Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida para toda a vida. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje nós vamos falar sobre seguro para celular. Os nossos convidados contam quais situações hoje são cobertas pelo seguro, quanto custa contratar e o que deve vir de novidade para o consumidor, além de dicas para não cair em cilada. Continua aqui comigo que depois da vinheta tem um papo completo. Bom, para conversar comigo hoje sobre esse assunto, eu tenho 3 convidados aqui na minha mesa. Vou apresentar antes da gente começar a conversa, né? Aqui na minha frente tem a Bruna Mello Pedroso, que é CEO da Ciclic, que é uma corretora digital, certo? Isso. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, prazer estar aqui. Do lado dela, temos a Marina Silvério Basteiro, que é jornalista. Ela está aqui para contar um pouco a experiência dela com o seguro celular. Então, Marina, seja você muito bem-vinda também. Obrigada, é um prazer. E aqui do meu lado temos o Henrique Volpe, que é CEO da Cacau, que é uma seguradora, né? Seja você muito bem-vindo também, Henrique. Muito obrigado, vai ser muito legal essa conversa. Legal. Então, para a gente começar, né, de verdade a conversa, eu vou pedir para Marina contar pra gente como é que foi a experiência dela com o seguro, né? No caso, foi com a ausência do seguro, né, Marina? Conta pra gente, assim, resumidamente, o que aconteceu com você e com o seu celular. Há uns anos atrás, eu tava voltando do trabalho. Aí desci do ônibus, cheguei na minha rua. E aí eu não sei explicar, mas alguma coisa me dizia que alguma coisa ia acontecer, sabe? E aí eu vi que tinha um carro parado perto da minha casa, ali do portão. E aí eu fiquei olhando para aquele carro e olhava, mas era tudo preto, né, em filme. Aí enfim, fui, coloquei a chave no portão. Quando eu tava para entrar dentro de casa, tava com a minha bolsa e tava com o celular na mão. E aí saiu um homem de dentro do carro com um facão, me ameaçando, pedindo a bolsa, o celular, tudo. E na época, eu tava trocando de celular. Então eu tava com um celular na minha bolsa e um celular na minha mão. E aí eu fiquei sem reação na hora. Eu não sabia o que fazia ali. Ele, vai, me dá a bolsa, me dá o celular. E aí, tanto é que ele tirou da minha mão. Tipo, eu não consegui entregar, eu fiquei muito sem reação. Foi a primeira vez que eu passei, assim, por um roubo, né, enfim. Aí ele tirou da minha mão, saiu correndo, entrou dentro do carro de novo. Aí eu tava ainda sem entender o que tinha acontecido. Entrei em casa, aí cheguei, contei pra minha família, desabei, né? Aí a gente foi na delegacia, fizemos o BO, tudo. Mas ainda demorou um tempo pra... Eu não tinha seguro, então perdi os 2 celulares. E aí depois tive que comprar um outro e tudo mais. Foi algo perdido, assim. E só depois de um tempo que eu fui entender realmente qual era a importância de você ter um seguro, principalmente nesses casos. Hoje em dia é tudo muito perigoso, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E que ano que foi? Você lembra? Acho que foi 2018, 19, por aí. É relativamente recente. Sim. E quanto que você teve, assim, de prejuízo? Só pra gente ter uma ideia. Do prejuízo financeiro, né? Porque o emocional já tem aquele susto. Eram 2 celulares, né? Então, sei lá, uns R$2.500 por aí, alguma coisa assim. Um era novinho, um era um pouco mais antigo. Sem contar na bolsa, tinha cartão, carteira, documento pessoal. Mas aí, falando de financeiro mesmo, acho que… E mais o que você gastou pra comprar um novo, né? Exatamente, é isso mesmo. Entendi. E hoje, então, você tem um seguro para celular? Sim. Você tem um só? Isso. Mas também foi depois, não foi logo assim. Eu ainda comprei um outro seguro, ou um outro celular. E aí ficava andando com mais cuidado na rua. Mas a gente sabe que, assim… A gente acha que não vai acontecer, né? Mas também se chegar alguém a te ameaçar com uma faca, né? Alguma outra arma que seja, você vai entregar, não tem o que fazer. Por mais que você esconda bem, né? E ainda demorou uns aninhos para eu ter essa consciência da importância mesmo do seguro, né? Então você contratou recentemente? Sim, faz uns 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Demorou um tempinho ainda para eu entender, né, que era necessário.
Entendi. Eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui no telão, que é os dados de roubo, né? Que a gente tem de roubo e furto de celular no país. Você pode ver que em 2022, esse dado, se eu não me engano, é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No Brasil foram roubados cerca de 1 milhão de celulares, né? Só em São Paulo, que é 35% dos casos do país inteiro, foram mais de 346 mil. E aí tem até um outro recorte aqui, que esse é da Secretaria de Segurança Pública, que é do Carnaval de 2023, né? Que só em São Paulo foram roubados mais de 3.400 celulares. Nossa. Então, assim, são números que mostram um pouco a importância, né, de ter um celular. Aliás, de ter um seguro para o celular. E eu queria perguntar para vocês quais são as coberturas que existem hoje, né? Disponível para as pessoas comprarem. É de fato só roubo e furto? O que mais tem hoje? Não sei se é o seu caso, Bruno. O que você tem? Eu tenho… Você lembra? O meu seguro? Isso. É o completo. No caso, é o seguro da Ciclic. Uhum. Então, ele cobre roubo, furto qualificado, furto simples… Quebra, líquido. Tem uma cobertura internacional também. Legal. Então, ele é bem completo. É um seguro que cobre bastante coisa mesmo. Entendi. Todas as situações ali. Tudo que acontecer, ele tá previsto. Entendi. E o que vocês veem, assim, de mercado? De fato, sempre foi assim? Sempre foi ofertado todas essas proteções? Eu acho que tem mudado, assim. A gente, como corretora digital, que a gente tem a possibilidade de ter mais de uma seguradora no contexto, a gente percebe que tem crescido bastante os benefícios em relação ao seguro celular. Acho que também, historicamente, o roubo aumenta porque o celular tem tido muito mais funcionalidade, né? Então, por exemplo, eu não saio com carteira mais, porque o meu cartão tá no meu celular, meus documentos pessoal tá no celular, o documento dos meus filhos tá no celular e minha conta bancária, enfim, e-mail. Tudo que eu consigo fazer no celular. Então, acho que também por crescer funcionalidades do celular na vida das pessoas, do brasileiro, os seguros têm que se adaptar, né? Porque, por exemplo, o furto simples, anteriormente a gente só tinha o furto qualificado. E qual que é a diferença dos dois? Só para deixar claro. O furto qualificado é quando você é abordado, né? No caso da Marina, e tem mesmo tem alguém te aborda, né? Você sabe o que você tá passando. O furto simples, você pode ser roubada no metrô e não ver, você pode chegar no local e for pôr a mão na bolsa, você não tá com o seu aparelho ali. Então ele é muito mais difícil de ser classificado, porque você pode ter perdido e pode ter caído, não necessariamente alguém ter roubado. Então houve já uma diferença importante entre um e outro, e as seguradoras foram se adaptando, né? Tem também algumas outras questões. Algumas seguradoras, eles te entregam um aparelho 100% remanufaturado, né? Pela idade do seu e tudo mais. E no caso nosso é um aparelho novo, então a gente cobre 100% do aparelho. Algumas têm um preço mais barato, mas tem uma cobertura menor. Então, todos vão se encaixando de acordo com a necessidade das pessoas. Não necessariamente que um seguro seja específico para um aparelho nem nada. Mas cada um tem uma questão de preço, obviamente, né? Assim, ao meu ver, eu acredito que tem muita coisa para melhorar, né? A gente está até tentando criar uma tecnologia que mapeia o celular e vê vida útil para que, né, até pelo sinistro a seguradora tenha um pouco mais de respaldo. Isso faz também com que um plano brasileiro tenha um pouco mais de segurança. Poxa, eu tô pagando por um celular novo, mas o meu celular, ele já é usado. Então tem muitas coisas ainda que tem para acontecer de novidade. Algumas já estão, outras acredito que tem bastante oportunidade também. E assim, tem muita gente inserida no contexto de celular, né? Muita gente. Então, minha mãe tem quase 70 anos e agora ela também já faz tudo pelo celular. Isso demorou mais tempo de fazer. Os jovens fazem tudo pelo celular. Então ainda tem mais gente entrando nesse caminho. Então tem muita coisa que dá para melhorar, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que… Você tem algum comentário sobre esse ponto? Então, um ponto importante que a Bruna colocou, o produto evoluiu bastante. Né? Então, quando você falava… antes do advento das insurtechs, a Ciclic é uma insurtech, a Cacau é uma insurtech, nós somos fundadores da Associação Brasileira de Insurtechs. Antes dessa onda de inovação, basicamente o que você tinha de seguro de celular era no ponto de venda. Né? Então você comprava lá na Casas Bahia, Lojas Americanas, Fast Shop, e era oferecido um seguro ali quase como uma extensão da garantia estendida. E aí o produto foi ficando melhor e mais sofisticado, com
por exemplo, cobrindo o roubo simples, que é um negócio que as seguradoras não faziam. A Cacau é uma seguradora nova, digital, que vem dessa onda de inovação, mas normalmente não tinha cobertura para furto simples. E você perguntou uma coisa que todo mundo pergunta: qual a diferença? Qual a diferença? A maioria das pessoas não sabe. Não sabe. E não deveriam saber mesmo. Não tem por que você não, né, você não dá a cobertura. Aconteceu um evento que está te prejudicando. Então o seguro ele tem que vir para cobrir isso. E imprevisto, né? Você não sabe quando que vai acontecer, totalmente imprevisto, né? Então a evolução foi muito grande e a nova tendência que a gente enxerga é justamente isso no mercado. Cada vez mais as insurtechs, as corretoras digitais, as seguradoras digitais, elas vão ser uma facilitadora de serviços também. Então serviços digital, de monitoração, de segurança, coisas que não tem exatamente a ver com o seguro propriamente dito. Sim. Mais a facilidade, né? Da contratação, da utilização, a abertura do sinistro. E é aquilo. Sinistro, só para quem também não sabe o que é. O sinistro é quando você acontece algo com o seu equipamento e você precisa comunicar à seguradora de que você precisa receber o dinheiro. Indenização. E também, às vezes, né? Você não quer ficar no telefone lá 2 horas passando todas as informações. A gente também quer ser inovador, fazer com que o sinistro seja totalmente digital. A pessoa já está no ambiente do celular, né? Se ela foi roubada, ela pode fazer do celular de qualquer outra pessoa, do computador de outra pessoa. As insurtechs querem facilitar, encurtar o caminho num problema que a pessoa está passando, né? Porque já é um transtorno, né? E teve um ponto que o Henrique falou que eu achei interessante, que você falou que antes era muito vendido no ponto de venda, né? Ou seja, quando a Marina foi lá comprar o celular novo dela, era oferecido algum tipo de seguro. Sim. Hoje, como que é? Por exemplo, eu tenho já um celular que eu já comprei e eu não comprei ali no ponto de venda físico, né? Vamos supor que eu comprei pela internet, esqueci de comprar o seguro na hora. Mas, poxa, eu quero comprar. Igual agora tá vindo o carnaval, né? Poxa, eu vou viajar, preciso de um seguro, mas o meu celular já não é mais 0. Dá pra contratar? Como que funciona? Os canais digitais ajudaram nisso? Muito, dá pra contratar. Você pode, algumas seguradoras, né? Você pode contratar na jornada digital, 100%. Você pode contratar pelo número do aparelho. Você pode contratar pelo modelo do aparelho, tempo, né? De vida útil do aparelho. Você vai escrevendo isso. Você vai escrevendo, você faz uma cotação e tem ali. Você pode ter a cobertura completa, como a Marina falou, você pode ter uma cobertura menor, só para roubo. Tem essas possibilidades, tudo digitalmente. E agora tem aí isso que a gente está querendo fazer, que é que o celular seja validado, né? Então, a pessoa tem um mecanismo no aparelho que já valida a câmera, valida a bateria. Ó, tá aqui, o seu celular tá com tantos % de vida e você tem um plano aqui, um pouco mais customizado. Meio que mapear o celular. Mapeia o celular. Nem sempre a pessoa vai precisar preencher todas as informações. Às vezes você não sabe, né? Quanto de memória eu tenho no meu aparelho? Eu não sei, eu só comprei. Então, ele vai conseguir ajudar nisso também, né? Acredito que é bem útil, assim, ser tudo digital. Só precisa prestar atenção, né, no tipo de cobertura, não tem como, né, tem um processo de sinistralidade por trás da seguradora que vai validar, né, a nota fiscal do aparelho, né, se aquele aparelho é seu e tudo mais. Então isso também pode ajudar. Tem uma evolução nesse aspecto, quer dizer, você consegue contratar facilmente de forma digital. Sim. Pelo caminho tradicional. Então você vai lá vai procurar no Google e o Google vai te dizer ali quem está oferecendo. Então vai ter a Cyclic, vai ter a Cacau, vão ter outros parceiros aí digitais que vão fazer essa venda. E é super fácil, super tranquilo. No nosso caso, eu não sou de seguros, eu sou de tecnologia. Então eu estou aprendendo sobre seguros. No nosso caso, a gente olha muito essa parte de dados, como ela está falando da ferramenta, para entender qual o risco da pessoa. Então, o que você representa num score que a gente está fazendo ali de 0 a 1000 de risco para a seguradora. É um pensamento seguradora. E, ao mesmo tempo, a gente está validando. Infelizmente, a gente tem muita fraude no Brasil. Então, esse é um ponto que a gente tem que, né, como players no mercado, a gente tem que levar em consideração. E tem um fato interessante de cobertura, é que elas são diferentes, né? A gente tem isso nos dados conforme a região do Brasil. Sim. Então, você vai no interior de São Paulo, a preocupação é muito mais quebra.
né? Se você, na Faria Lima, toda vez que tem problema na Faria Lima, a gente tem concentração de venda na Faria Lima, né? Quando tem muito roubo na Faria Lima, aparecem lá na Globo News, aumentam os roubos na Faria Lima, acontecem duas coisas. Primeiro, minha mãe me liga e fala, filho, você viu que tá tendo mais roubo na Faria Lima? Isso vai atrapalhar a sua vida. E ato contínuo, as vendas aumentam, né? Então, cada particularidade da sua região tem um tipo de produto e por isso é importante essa facilidade de contratação e personalização. Eu quero só essa proteção. Lá na frente, a gente imagina que vai ter gente que vai querer só proteção cibernética, só proteção digital, não está muito preocupado com o aparelho. Né? Isso. Então, o que vale mais? A sua vida digital ou o aparelho em si? Então, são evoluções constantes. Eu até queria aproveitar isso que a gente estava falando sobre o canal de contratação e perguntar para a Marina, né? Como foi que você contratou o seguro? Foi igual o Henrique falou? Você foi lá no Google, pesquisou e achou o que você achou mais interessante? Como é que foi? Foi. Eu comecei a pesquisar, né, depois. E aí foi exatamente no Google, a gente vai pesquisando. E aí encontrei, fiz uma comparação, qual que faria mais sentido, qual tipo de cobertura eu ia querer, qual era o melhor custo-benefício. E aí acabei optando pela Cyclic. E aí foi tudo ali no digital mesmo, pelo site. Coloquei o modelo do meu aparelho, escolhi a cobertura que eu queria. Foi completamente digital mesmo. Facilita muito, imagino, né? Muito. E, Henrique, você falou também um outro ponto, sobre as pessoas estarem mais preocupadas no futuro, talvez nem tanto com o aparelho, mas mais com a questão cibernética digital, né? Eu separei aqui, a gente separou outros dados, que é de um programa que o governo lançou recentemente, no fim do ano passado, né? Que é o Celular Seguro, que ele permite que você bloqueie o aparelho se for roubado, né? E aí, enfim, você vai lá, faz o cadastro no site, coloca o aparelho, você pode cadastrar as pessoas de confiança, né? Para poder fazer, como vocês disseram, outra pessoa ir lá e avisar, né? Que aconteceu o roubo, o furto, enfim. E aqui tem uns dados, eles foram divulgados pelo Ministério da Justiça no comecinho de janeiro desse ano. Então, provavelmente, quando esse programa for ao ar, já vai ter mudado esses números, mas enfim. Já tem mais de 1 milhão de cadastros de usuários no programa, lá até o dia 1º de janeiro. Mais de 750 mil celulares registrados e mais de 7 mil alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto. Você acha que tem um pouco a ver, Henrique e Bruna, né? Marina também como usuário, né? Que essa preocupação mais com o que tem ali, o conteúdo do aparelho, do que o aparelho em si, tem a ver com iniciativas desse tipo? Que você bloqueou, né, o aparelho vai, mas pelo menos as suas contas, né? Que tem muitos bancos cadastrados nesse programa, né? Eles já bloqueiam o acesso à sua conta. Então, em teoria, os bandidos não vão roubar um dinheiro seu, roubar uma identidade sua, né? Vocês acham que tem um pouco a ver com iniciativas desse tipo, essa vontade, essa tendência? Ou tem a ver com outra coisa? O que vocês acham? Eu acho que tem a ver, mas também tem a ver com a percepção de medo de você perder dados. De você, por exemplo, quem tem filhos, né? Eu tenho 2 filhas e eu não quero que acessem os fotos ou dados dela, é uma preocupação muito grande, né? Eu adorei esse programa do governo, vou ser um pouco contrarian, porque todo mundo criticou, todo mundo falou mal, mas eu adorei principalmente porque eles lançaram muito rapidamente e o aplicativo não estava pronto, que é exatamente como a gente faz em startup. A gente lança interage. Um MVP que a gente chama, né? Um modelo para teste, para ver como se comporta, né? Exatamente. Então a gente lança, interage, e aí a partir dessa interação você vai saber o que você vai alterar. Por exemplo, mas não pode com 2 e-mails, não pode CPJ, quando eu travo é difícil de reativar o aparelho. Tudo bem, mas então são efeitos de segunda ordem que você só percebe depois que você lança. Você ter 1 milhão nessa velocidade, se fosse uma fintech, ela tinha recebido $100 milhões de captação, né? Sim. Então achei super bacana, e principalmente o awareness que deu pra gente, pra seguro de celular, porque uma coisa que esse programa não é seguro de celular, então é complementar. Então essa é uma iniciativa super bacana. Existe uma iniciativa entre as seguradoras, através até da associação, as inovadoras, da gente criar como se fosse um repositório digital, né, de roubo, como acontece no seguro de automóvel. Mas o que a gente tem mapeado de tendência, acredito que o governo também é isso, uma preocupação muito forte com a sua vida digital. Hackeamento de Instagram, hackeamento de Facebook, de WhatsApp,
olha, não sou eu que tô pedindo dinheiro. Sim, né? isso acontece, muito comum, né? Muito comum. A minha mãe, gente, toda semana ela me manda, tem alguém aqui falando que é você. Eu falo, não sou eu, mãe. Não sou eu. Eu acho que até para seguradora também, como você está inserido num contexto de governo, que é onde a identificação da pessoa está no contexto daquele celular, para o sinistro também fica muito mais fácil de limitar fraudes, né? Então, se eu contratei um seguro, mas você fez o bloqueio do seu aparelho nesse contexto, que é onde é você mesma, onde a seguradora vai poder validar que seja a pessoa. Porque ela precisa dar conta do governo para acessar esse aplicativo, né? Precisa. Eu acredito que futuramente o processo de pagamento do sinistro, da indenização, vai ser muito mais fácil também, né? Supondo que em algum momento a Cacau possa fazer uma integração, nós possamos fazer uma integração no sinistro com o gov.br, né? Não que ele substitui um boletim de ocorrência ou nada do tipo, mas futuramente pode se pensar, né? Eu tô consumindo aquele bloqueio de um celular, eu já sei, já consigo prever o sinistro, já consigo prever a indenização, acho que traz uma corrente de coisas positivas. E também isso, né? Às vezes, por exemplo, meu cartão de crédito está no meu aparelho. Se eu encosto o meu celular em algum lugar, eu passo o cartão. Se eu consigo bloquear, pelo menos, até o limite da minha conta, ninguém consegue usar desbloqueando o meu celular. Porque hoje, se eu desbloquear meu celular e der na mão de alguém, ele consegue passar numa maquininha, né? Então, eu gostei muito também do programa. Acho que futuramente ele pode fazer uma integração muito legal com o seguro, com o brasileiro, com os dados, né? A proteção do celular também pode se inovar para uma proteção cibernética do celular. Isso é uma coisa que também faz sentido. Que aí seria da pessoa física, né? Que seriam os meus dados, as minhas contas, como ele comentou, as minhas contas de Instagram, WhatsApp e tudo mais. Então, eu só vejo benefícios, assim. Mesmo quem tenha criticado, para a parte digital, que é um contexto que a gente tá, eu só vejo benefícios, tá? Só isso. Não, só falando dessa parte cibernética, só lembrando que a gente já teve aqui um episódio sobre seguro cyber, só que ele era mais voltado para empresas, né? Não tinha muito esse viés da pessoa física mesmo, dos seus dados ali, né? Então, acho que seria interessante, né? Se evoluir de fato o seguro celular para esse... De fato, evolui inicialmente o cyber nessa linha, né? Nessa linha de empresas, porque as empresas têm preocupação. Você teve aí roubo de dados do Fleury, que foi importante, enfim. Então, é onde mais tem publicidade, onde as seguradoras vão primeiro. Mas você já tem alguns parceiros nossos aí fazendo seguro cyber para a pessoa física. Eu acho que é uma tendência por conta dessa preocupação que a gente está falando. Compartilhamento de dados é outro ponto super importante, como a Bruna falou. A gente teve alguns anos atrás, a gente descobriu pela Associação Brasileira de Insurtech que nós tivemos um sinistro ao mesmo tempo na Cacau, na Cyclic e na Vivo. Então, se você compartilha dados, você sabe disso. Você sabe o que está acontecendo. Impacta a carteira dele, impacta a nossa, impacta de 3 seguradoras, a mesma pessoa. É uma fraude. Entendi. Então, é o que eu comentei em primeiro lugar. Se eu tenho ali, o governo lançou, tem uma pessoa que bloqueou, para quem vai ser essa sinistralidade? Como que a gente vai conseguir mitigar? Acho que a gente mitiga a fraude muito bem, assim. Vai ser positivo nisso. E vai ser positivo, porque se você tem uma sinistralidade menor, ou você consegue validar a fraude e tudo mais, você consegue melhorar preço. Então, tudo tá no mesmo ecossistema, né? Então, acho que ele é um seguro proporcionalmente caro. Esse era um ponto que eu queria perguntar também. Como que é o custo, né? Como que esse custo é calculado para as pessoas que estão, sei lá, de repente meio assim receosas de comprar, porque fala, poxa, mas ainda é muito caro. Por que ele é caro? Eu vou falar uma coisa que depois o meu diretor de marketing vai me dar uma bronca, mas ele é caro. Eu não vou mentir. Ele é caro, proporcionalmente caro. E por que isso? Porque você tem muito roubo. Você tem a sinistralidade, que é o índice de roubos que você tem na sua carteira ou de quebras, ela é alta, principalmente nos grandes centros, como a gente está falando. Igual os dados que a gente que você mostrou. Não tem, né? Você vai depois a gente conta essa história que a gente patrocinou um bloco de carnaval e foi o efeito contrário do que a gente queria. Mas isso tem muita sinistralidade, isso vai estar no preço. E, infelizmente, tem muita fraude. A gente está usando um monte de ferramenta, conversando entre as empresas para melhorar isso, mas é ainda um produto é muito mais fácil você fraudar um seguro de celular que um seguro de residência ou de automóvel. Então, e todo mundo tem. Acho que esse também é um ponto, né? Então, você está falando em mais de 200 milhões de aparelhos no Brasil. É uma quantidade
muito grande. E é um evento também que eu acho que é particular do Brasil. Quando a gente fala com startups de outros países, você não tem tanta atração de venda de seguro. Não tinha, pelo menos, agora está começando nos Estados Unidos, por conta de roubo. Era muito mais em função de quebra. Uhum. Então, ele é um seguro caro, mas mesmo assim tem valor, né? A experiência que você teve. Acho que tem que pôr na balança, assim, né? Ele realmente não é barato, mas… E se você perder e você tivesse que comprar um outro? Ou a dor de cabeça a mais que você ia ter também. Não que você não se preocupe, mesmo que acontecer alguma coisa e você tenha o seguro, você vai se preocupar. Mas mesmo assim, você se preocupa um pouco menos, né? Porque você sabe que você tem ali uma proteção para te ajudar naquela hora, enfim. Aí acho que é pôr na balança. Assim, que de alguma forma você vai ser ressarcido, né? Porque se você pensar um iPhone, os iPhones, pelo menos nos dados que a gente tem, são os que mais têm seguro e são aparelhos que têm valor maior. Tá entre 8 e 10 mil. Você paga pelo menos R$1.000, R$1.200 num seguro. Vale a pena, né? Mesmo que você sofra um sinistro, você tem um aparelho novo, vale a pena do que você ter que comprar um novo na caixa, tudo de novo, você teria um custo muito maior. Então, vale a pena, mas não é um produto barato. Você precisa ponderar o que vai ser necessário, né? Mas o celular, hoje em dia, ele faz com que a pessoa também pense no padrão, né? Então, eu gosto, os usuários de iPhone querem muito iPhone. Quero muito, lançou um novo, eu quero já saber que tecnologia, já vou comprar. E eu já quero o smartwatch, eu já quero o AirPod, eu já quero tudo. Que são aparelhos que têm um custo maior. Então, na proporcionalidade, o seguro faz bastante sentido, né? Porque você sabe que você vai ter um prejuízo de alguma forma, mas não um prejuízo um pouco menor, né? Muito menor. E vocês falaram também sobre a questão de compartilhamento de dados, né? Uhum. E a gente sabe que estamos aí, tá sendo implementado o Open Insurance, né? Que é justamente um ecossistema de compartilhamento de dados entre as seguradoras, né? Exemplo do que tem no Open Bank, por exemplo, que é com bancos. E tudo isso vai se juntar um pouco mais na frente, né? Eu queria saber de vocês, pensando nisso de preço, né? Porque uma das premissas do Open Insurance é, na prática, baratear os seguros para os clientes por conta da competição. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que o Open Insurance vai realmente contribuir para baratear esse tipo de seguro? Quanto mais você compartilhar dados, né? Então, imagina o seguinte, a Cacau tem mais de 7 anos de dados históricos, a Ciclic tem mais ou menos por aí. Uhum. Você tem outras empresas que também têm uma quantidade muito grande. Quando você coloca tudo isso num repositório anônimo, né? Porque assim, a gente vai seguir a LGPD, obviamente, e consegue compartilhar, você tem muito mais informação e a sua subscrição, o seu motor de subscrição vai te entregar… Que é o cálculo Que é o cálculo atuarial, efetivo, né? Que a gente faz também de forma digital, com algoritmos e tudo mais. Ele vai te entregar… com muito mais assertividade, você vai conseguir redução de preço. Uhum. Eu acho que esse é o Open Finance e o Open Insurance. O Open Bank é muito em função disso. A gente até, recentemente, com o Otaviani, que é o superintendente atual superintendente da SUSEP, a gente comentava sobre isso na associação. É importante você ter esse tipo de iniciativa, né? Não pode… talvez você não perceba o valor no primeiro momento, mas ao longo do tempo você vai perceber um valor deflacionário com relação a preços, agilidade de implantação e de indenização e assim por diante. Então, as tecnologias que a gente busca é sempre para baratear. A gente tem interesse em baratear porque a gente vai ter muito mais usuário, que é o que a gente sonha, é a nossa atividade fim. Conquistar os clientes, se manter e aumentar isso. Acho que, no meu ponto de vista, né, para preço, obviamente, é o mais relevante, mas isso faz também com que as instituições financeiras, seguradoras e tudo mais, tragam mais benefícios ao consumidor. Porque seguro sempre foi muito preto no branco. Só que havia uma certa concentração em quem oferece os seguros no mercado. O alto é um que a gente pode falar claramente, né? Quando eu tenho Open Finance, Open Insurance, todo mundo no contexto, né, nessa área pode trazer benefícios de produto. E não necessariamente você que está inserida num banco, você vai estar no mesmo. Você pode buscar outras possibilidades. Isso faz com que quem está por trás, as instituições, pensem em mais benefícios para fidelizar o cliente. Então, você vai sempre ter mais coisas, não só o seguro, mas você pode ali ter, um cashback, você pode ter uma fidelização no ambiente
que você já tá, ou se você quiser mudar, você tem outros benefícios. Então, preço, acredito que para preço é relevantíssimo, mas também para possibilidades de fidelização também vai ser muito importante. Eu queria falar um pouco sobre carnaval, né? Que quando esse programa for ao ar, já deve ser mais ou menos na época do carnaval. Então eu queria entender um pouco assim de vocês, qual que é a dica, né, para o usuário, para quem tem seguro, para quem não tem seguro de celular, antes de ir para um bloquinho, antes de ir para um sambódromo, antes de, enfim, curtir o carnaval em algum lugar, né? Que a gente sabe que rola bastante furto mesmo, até os dados aqui que a gente trouxe só de São Paulo já é um número grande. Qual é a dica para quem tá indo curtir um bloquinho quer levar o celular junto? Acho que se não tiver seguro, é melhor não levar. É isso que eu ia falar. Ou faz, ou deixa em casa. Deixa em casa. Essa é a minha dica. A melhor dica é não levar o celular, né? Mas hoje em dia as pessoas não conseguem nem chegar ao lugar. Porque você vai pedir o transporte, tá ali, né? Você vai pagar alguma coisa, tá ali. Então, o que a gente fala, de verdade, se você tiver um mais velho que não tenha cartão, que não tenha foto e tudo mais, mas que vai te ajudar a eventualmente, né, usar o Waze, usar o aplicativo de transporte e tudo mais, e falar com as pessoas que você quer encontrar, né? Porque também como é que você vai encontrar as pessoas sem o celular? É uma boa opção. E faça seguro. Faça seguro, deixe sempre não fique usando durante o bloco ou durante o trio elétrico, enfim, onde você estiver. Procure evitar usar ao máximo, né? É difícil hoje, porque as pessoas querem tirar foto, elas querem mandar o WhatsApp pro amigo, já pra amiga postar ali do lugar, já quer postar na hora. É importante também sempre estar andando com mais de né? Um grupinho, dependendo do horário que sai, que chega dos bloquinhos. Sempre estar com mais alguém, mais gente, prestar atenção. A Marina não prestou atenção, ou prestou atenção, achou estranho, mas sempre estar olhando, né? Não mexer no celular, dependendo do ambiente que estiver. É complicado mesmo. Infelizmente, é o Brasil. Acho que em outros lugares também tem crescido bastante, mas tem que prestar atenção, tem que estar atento. Não ficar tão vulnerável a acontecer algo, né? E quanto tempo antes de eu sair pro bloquinho dá para eu contratar o seguro? Então, tem possibilidade de se contratar sem carência 1 hora antes, ou no caminho, ou enfim, tem produto de tudo quanto é forma que você achar. É importante você observar isso, se você tem carência ou não. Se tem carência ou não. Algumas empresas trabalham sem carência, né? E a gente já viu, a gente teve dados, por exemplo, e depoimento de um usuário nosso, que ele estava em Copacabana, dia 31, 11 da noite ele fez o seguro. Ele estava indo para a praia. Na virada do ano. Antes de ir para a praia, exatamente. E aí, e foi aprovado na hora. Né? Ele pode ser aprovado na hora, pode levar alguns minutos, pode levar um pouco mais de tempo, mas a ideia é que seja imediato. Né? Você pode fazer essa cobertura. E o principal, né, a gente esqueceu de comentar, o seu exemplo. Se tiver alguém, entrega. Né? Não resista. Acho que esse é um ponto importante também. Não tem jeito. Você vai ter, de repente, perder um pouquinho do lado financeiro, mas não vale a pena se arriscar também por um telefone. Não, exatamente. Com certeza não. E em relação à indenização, né? Porque quem ouvir a gente depois do bloquinho pode ser que já tenha, né, enfim, perdido o celular, ou sido roubado, ou furtado, enfim. Quanto tempo demora essa reposição? Eu imagino que varia, né? Um pouco de seguradora para seguradora, mas assim, tem uma média? Entre 15 e 30 dias. Não vi casos ultrapassarem 30 dias. Mas pode acontecer a depender de validação, de nota fiscal, tudo mais, né? Entre 15 e 30. O prazo que a SUSEP dá é o prazo de 30 dias. Então, desculpa te interromper só porque você falou da SUSEP, mas de uma vez a SUSEP, gente, é o órgão regulador do mercado de seguros, tá? Por isso que ela é importante aqui. Continue. Ela vai lá, ela bate, vai lá falar com a gente, então... É o Banco Central de Seguros, é isso aí. Então, você tem um prazo legal de 30 dias, mas a maioria das empresas acabam fazendo em muito menos tempo. Sim. É um processo de celular é mais simples, né? No nosso caso, a gente fez uma série de automatizações, então a gente faz indenização via Pix, então para ser um pouco mais rápido. No ponto do sinistro, a gente tinha até uma tese, como a gente era insurtech, a gente não queria fazer por telefone, então a gente não tem telefone para sinistro. E a gente tinha essa tese para testar, quer dizer, você teve o celular roubado, como é que você vai abrir o sinistro do seu celular roubado? E a gente percebeu que não tem problema, as pessoas acabam abrindo da mesma forma, digitalmente, ou pelo computador, ou pelo celular de alguém, ou pelo iPad, enfim. Então,
realmente as pessoas não querem falar com ninguém quando você está com esse problema. Então é um processo muito mais rápido do que antigamente, que os documentos hoje você consegue quase que totalmente, quase 100% digital. Sua nota fiscal, Sim. você consegue digital. Faz o upload no ambiente, já todo mundo recebe, já consegue validar. O BO, o boletim de ocorrência, se for necessário, você também faz digital. Faz digital. Então é super tranquilo, de verdade é tranquilo. Maravilha, pessoal. Queria agradecer a participação de vocês aqui. Acho que foi um papo muito esclarecedor. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas de quem está acompanhando a gente. Mas, enfim, obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado. E até uma próxima, né? Quem sabe? Até. Obrigado. Muito obrigado. No programa de hoje, nós falamos sobre seguro para celular. Se você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários se você já teve o celular roubado, se você compraria ou não o seguro. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui também. Aproveite e já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica de Mariana Shimojo e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para XP. Abra sua conta.